Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre empreendendo como RH, e eu trouxe aqui uma super convidada especial para falar sobre esse tema aqui com a gente. Vou pedir para Mabelle já se apresentar para a nossa audiência. Seja bem-vinda, Mabelle. E aí, pessoal? Então, sou Mabelle, psicóloga, atuo aí na área de RH, gestão voluntária. Então, já estou na área há 10 anos, muitos desafios, muitos erros. É isso aí, Mabelle. É uma honra você estar aqui com a gente de novo. Para quem não assistiu o podcast anterior, Mabelle também está lá conversando com a gente no podcast Encontro de RHs. Então, se você não ouviu, depois você vá lá ouvir. Quero aproveitar e pedir para você mandar sua mensagem através do WhatsApp DDD 22 99222 1003. Mabelle, conta então um pouco para a gente dessa sua trajetória, né? De como é que foi sair de CLT e empreender. Então, como eu mencionei no outro podcast, eu já estava cheia de desejos, mudanças, né? Talvez a pandemia tenha ajudado, era um ponto que realmente eu ainda não tinha parado para reparar, pode ter uma influência. Então eu queria voltar para a clínica, fazer voluntariado, queria atuar em outras empresas, conhecer outras pessoas, outras dinâmicas, ter novos desafios. E isso não cabia dentro, né, da realidade que eu tinha dentro da empresa onde eu atuava. Então, eu tomei a decisão, estruturei isso durante um ano, fiz a empresa antes, né? E foi muito legal, porque a empresa que prestava serviço para a gente na época é a empresa que falou. Muito bom, né? Isso é maravilhoso. Então, num bate-papo, eu já tinha conversado com, né, a minha líder imediata, da empresa, tudo isso, eles já sabiam do meu movimento. E aí, na conversa com uma consultora, que eu tinha um contato direto, ele falou assim, mas você vai trabalhar. E aí, casou, porque a estrutura que é, né, oferecida dentro da consultoria é flexível e eu consegui, né, iniciar a especialização em terapia cognitivo-comportamental no PUC, que era algo que eu queria muito retomar, e fazer o trabalho voluntário, enfim, todos esses projetos aí que eu tinha em mente. E atuar em outras empresas. E é muito bacana, porque eu já tive contato com diversos, né, e antes de entrar na consultoria, ele falou assim, vamos fazer um teste, eu tenho uma reunião marcada, assim, foi aqui no espaço pela administração, né? Eu já marquei, vamos lá bater um papo, porque é bom pra você ver se você vai se identificar. Ele pirou, Belle, você nasceu por aí. Que foi tão fluido, sabe? Os donos e tal, e foi um bate-papo tão legal. Eu falei ali, né, um pouco do projeto, de que, né, eu tinha imaginado e tal, e eles fecharam, foi o primeiro projeto. Nossa, que legal. Foi algo assim, por isso que eu falei que a Avalanche veio, porque assim, né, de braços abertos, porque foi um movimento muito gostoso, assim, foi, né, aconteceu de forma natural e quando acontece dessa forma, traz um pouco daquela, né, daquele sentimento de tipo, opa, eu acho que eu tô no caminho certo, né? Então, a transição em si foi assim, foi algo que foi positivo. Que legal. Você falando um pouco da sua história, né? Eu tava lembrando da minha, né? E a minha foi meio que abrupta, não tive esse um ano para poder me planejar, né? Porque foi assim, eu ganhei a Ana Júlia, e aí quando a gente é mãe, né, algumas fichas vão caindo, né, ao longo do tempo,
E aí, o que aconteceu? Quando a Júlia estava com 2 anos e meio, eu pensei assim, nossa, eu só tô trabalhando. Porque eu trabalhava numa empresa e fazia de algumas consultorias que apareciam. E eu comecei a ver que minha filha estava sendo educada pela babá, né? Que eu não tinha mais o contato com a minha filha. E eu falei assim, gente, eu preciso, né, escolher, tomar uma decisão, porque eu coloquei minha filha no mundo. Pra quê, então? Se eu não posso ficar com ela, se eu não tenho tempo de qualidade, se tudo é corrido, se tudo tá ficando pesado pra mim. E aí eu tomei uma decisão muito rápida e muito drástica, assim, não posso mais ficar, não faz sentido. Foi como se um outro dia eu acordasse e falasse assim, eu quero outra vida. E ponto, e acabou, e não tem nada nem ninguém no mundo que converse comigo que vá mudar o que eu quero experimentar agora nesse momento, né? E foi muito bom no sentido de ter mais tempo com a minha filha. E foi muito desafiante de ficar sem trabalhar. Porque no início eu tinha uma consultoria. Era uma vez por semana, uma tarde. E o resto dos dias eu não tinha um trabalho, né? E foi um processo de eu me readaptar a essa nova realidade. Porque eu principalmente, eu tinha muita cultura de ter que trabalhar, do trabalho duro, né? Que eu tive que trabalhar bastante para mudar essa coisa para o trabalho inteligente. Então, a gente que executou, a gente tem muito esse peso do trabalho duro, mas não precisa ser, né? Então, e eu pensando assim, bom, agora eu preciso de uma outra empresa, de ter, né, trabalhar em uma outra consultoria, mas também queria estar mais próxima da minha filha. Então, assim, a gente vai equilibrando, né, sabendo trabalhar também com... Porque, gente, vou dizer para vocês, nada é perfeito. Se vocês acharem que vocês vão para a CLT, vai ser perfeito, é uma mentira. Se vocês acharem que vocês vão empreender, vai ser uma perfeição, também é uma mentira. Não tem. Qualquer um que você escolha, vai ter ônus e bônus o tempo inteiro. A grande questão é, tá fazendo sentido para você esse movimento, né? Ou não tá? Isso tá te machucando, tá te trazendo dor? Então é olhar para esse lado que eu acho que é o natural. Então, no caso da Mabelle, foi algo pensado, que ela já estava sentindo, né? No meu caso foi meio abrupto, mas também foi a minha forma de tomar a decisão. Mas é para vocês começarem a pensar, vocês que estão ouvindo a gente, né? De como que você pode fazer isso também que seja de uma forma mais leve, né? Se eu pudesse mudar, talvez eu pensaria como a Mabelle, né? Vamos fazer uma coisa, né, mais devagar, mas eu tinha um outro ser que se eu esperasse 1 ano, eu ia perder mais 1 ano da vida dela, né, comigo. Então eu tinha pressa para resolver isso. E a gente poder olhar que esse caminho do empreendedorismo, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você está há quanto tempo nesse caminho, Mabelle? 1 ano e 6. Tem sido muito solitário? Você sente um pouco isso? Ou não? Não, porque eu tô trabalhando na consultoria, né? Eu sou sozinha, né? E lá na PBS, nós somos quase 20. E tem diversas áreas, né? Então... tem RH, tem financeiro, tem comercial, tem marketing, enfim, tem uma infinidade de outros profissionais. E semanalmente a gente tem reuniões. Então, a gente tem uma reunião geral para falar dos resultados, tudo isso, pensar em projetos novos, pensar em conteúdos, porque a gente está envolvido com tudo. E agora a gente está promovendo um curso de branding pessoal, tem essa mirada chata, porque você tem que mostrar quem você é, o que você faz, que é aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Quem não comunica, como é que é? Aquela do Chacrinha? Quem não se comunica não se trombia, não, né? Tem alguma coisa assim... Então, é muito diferente de quando, pelo menos na minha vivência, né? Quando eu estava numa empresa, CLT, e eu era líder. Então, eu, né, querendo pedir a opinião das meninas, a gente fazia pesquisa, coletava, né? Mas a gente estava à frente. Quer dizer assim, quando a gente é prestador também, outra empresa, o time é outro. Sim. As expectativas, muitas das vezes, não são as mesmas. E você tem que ter muito jogo de cintura para, às vezes, não ter nem aquela posição de tipo, de ser um dono da verdade, o sabe-shop tá chegando ali, que tem vários conhecimentos do negócio, da empresa.
que às vezes, muitas das vezes a gente não tem, a gente tem que ter essa humildade, né? De ouvir muito o outro lado antes de se posicionar. Você tem curtido bastante esse movimento que eu vejo, né, quando a gente faz essa transição aí, da questão da qualidade de vida e do horário, né? Porque você é mais dona do teu horário, né? Como é que tem sido isso para você? Então, você estava falando, e muito bem, tudo tem lado positivo e negativo. O lado positivo é que às vezes acabou a dinâmica, né, do trabalho, aí eu consegui, né, vou fazer uma caminhada, vou tomar um café, vou dar uma relaxada. Eu consigo distribuir a minha programação de acordo com que melhor aproveitamento do tempo. Sim. Porque eu tenho um período do dia que eu produzo mais. E tem um que eu, tipo assim, sabe que a mulher tá, tipo, né? Eu sou assim, tipo, não sou ninguém. Então, a parte da manhã, eu vou resolvendo, respondendo mensagem, coisas que a gente não precisa de tanta energia. E deixo as coisas que eu sei que são mais, né, desafiadoras para fazer no momento que eu já tô lá, né? Com a bateria completa. Então, me dá um pouco mais flexibilidade nesse sentido, e também nos altos e baixos. Tem vezes, e aí eu vou trazer a conotação até emocional, Sim. né? Que às vezes eu falo assim, caramba, hoje eu não acordei tão bem. E aí, não, vou fazer uma caminhada, vou tomar um café com calma. Então, muitas das vezes, isso também me traz a oportunidade e para mim é um divisor, porque eu me sinto muito mais produtiva, né, do que quando eu tinha um horário para cumprir, né? Até que quando eu era líder, por ter cargo de confiança, era por entrega. Sim. Só que tem um bichinho que fica na nossa cabeça que não deixa a gente não cumprir. Você tá carga horária, sei como é que é. Tinha que ficar lá assim, tipo assim, querida, se você não estiver lá, não sei o quê, entendeu? E aí é uma autocobrança muito grande. Sim. Então, isso hoje pra mim não faz parte mais desse contexto, né? Então, é uma grande... assim, hoje até hoje eu enfrento isso comigo, né? Que Fernanda, você pode fazer isso, Fernanda, você tá autorizada, vai lá, você pode correr 8 horas da manhã. Né? Hoje, por exemplo, eu acordei, minha filha foi pra escola e tal, eu falei, eu vou dar uma corrida porque vai ser importante pro restante do meu dia. Fui, dei uma corrida na avenida, voltei, tá tudo bem. Só que antes, isso pra mim era um desafio, porque o que as pessoas vão falar? O que eu tô fazendo essa hora correndo aqui que eu não tô trabalhando? Né? Que eu não tô no lugar. Então, assim, até pra gente poder virar essa chave mesmo, né? Cara, eu escolhi ser dona do meu nariz. Então, de novo, temos ônus e bônus. Deixa eu aproveitar os bônus um pouquinho, né? Porque é engraçado que às vezes as pessoas falam assim, né, que moleza, né, Fernanda, que não sei o quê. Aí fica assim, quem vê, como é que aquela história, sempre os estados populares, mas a história da cachaça, né, quem vê eu tomando cachaça não vê os meus tombos. Né? Então, assim, existe uma construção, né, desse processo, existem coisas que a gente abriu mão. Eu lembro que quando eu decidi, né, tomar essa decisão de não volto mais para a CLT, eu vou assumir esse lugar, que eu recebi a proposta de trabalho. Né? As pessoas me ligavam, Fernanda, tem uma vaga aqui que é a sua cara. E eu tinha que dizer não, mesmo que naquela época financeiramente eu não estava bem, porque a questão não era mais o dinheiro, era o meu propósito, era o que eu queria com aquilo. E se eu abrisse mão, eu ia estar indo contra tudo que eu tinha pensado e falado para mim. Né? Então, assim, são muitos os desafios, né? E é legal quando as pessoas falam também, que eu falo assim, que bom que você vê assim, né? Fico feliz que você vê que eu tô bem, que eu tô feliz, porque isso é importante também, né? Mas a gente tem os nossos desafios, né? E um dos meus principais foi falar, Fernanda, você tá liberado, você pode dormir depois do almoço, por exemplo, né? Coisa que na CLT eu não podia fazer. Você pode, hoje, claro, tem um monte de empresas, gente, que tem espaços maravilhosos, que você pode, né, almoçar. Na minha época não tinha, gente, entenda isso, tá? Não sou novinha, não, tá? Tem gente que hoje na CLT pode almoçar, a empresa já preparou um lugar maravilhoso pra você deitar lá na rede, tirar uma soneca. No meu caso não tinha isso, tá? Na minha época não tinha. Então, assim, e olhar para essa minha... O que eu posso aproveitar desse movimento, né, que seja bom para a minha saúde. E quando eu me deixei, né, ir para esse lugar, não, eu posso ir para esse lugar, não tem problema nenhum, não deixa as pessoas falarem o que elas quiserem, problema é delas,
né, eu comecei a me livrar disso e a fazer, por exemplo, esporte que eu adoro no horário que eu quisesse. Desde que não atrapalhasse a minha agenda de trabalho, eu sou livre para fazer o que eu quiser, né? Para, de repente, pensar numa viagem de sexta para domingo. Porque o que acontece? É uma das coisas que eu tenho que ajustar na minha vida até hoje, tá, Mabel? Férias. Porque eu desaprendi a tirar férias, né? Quando você está na CLT, você é obrigada, né? Tem uma legislação. Hoje eu vejo, e aí com a doença, o câncer de tireoide, para quem acompanha aqui no podcast sabe que eu tive, eu comecei a olhar e olha, né, tem que aproveitar um pouco melhor essa questão das férias. Então, qual o período de férias que eu vou tirar, né, durante o ano, que seja pequenos períodos, mas que eu não abra mão disso, para não entrar numa carga excessiva de trabalho. Porque às vezes as pessoas pensam assim, e vê se você vai concordar comigo, Mabel, parece que eu só estou trabalhando quando eu estou lá na empresa, né? As pessoas só veem isso. Quando eu vou na empresa, eu estou trabalhando. Quando a Fernanda não está, ela não está trabalhando. Só que isso não é uma verdade. Porque nós estamos trabalhando, a gente está estudando, a gente está vendo o que a gente pode aprimorar, qual é o novo processo que a gente vai implantar. E as pessoas acreditam que não, só no dia que a gente vai trabalhar na consultoria, por exemplo, é o dia que eu trabalho. Aí eu falo, gente, não, eu trabalho todos os dias, inclusive até final de semana, mas é uma escolha minha quando eu quero. Quando eu quero me dedicar a um estudo, quando eu quero me dedicar a um projeto que eu preciso antecipar, mas é uma escolha minha e eu faço, sabe, com muita felicidade, não tem peso para mim. Só que aquilo, né, tem gente que às vezes vai achar que não está trabalhando, mas nós estamos trabalhando, estudando. Muita coisa, não é? Mais do que antes. Mais do que antes que a gente... Sem pedido de ninguém, mas a diferença eu acho que é essa. Parece que... e olha que antes ninguém tava no meu comporte, não. Sim. Mas é a questão da autocobrança e como eu via as dinâmicas, né? Ontem eu parei e falei, tô com vontade de fazer tal coisa, vou adiantar. Foi o querer que surgiu e eu peguei e adiantei algo que eu tinha que fazer essa semana. E eu fiz com gosto, passou o tempo pelo limite. Então, gente, não tem 13º, mas tem outras coisas. Não tem férias de 30 dias mais um terço, mas tem outros benefícios, entendeu? E aí eu acho que é encontrar o que faz sentido, né, para você. E claro, vocês não podem esquecer tem uma coisa que é importante quando a gente fala muito de profissão, a gente tem que saber para quem que a gente vai pedir informação, né? Então, por exemplo, não adianta, se você pensa hoje em empreender, não adianta você pedir esse conselho para alguém que trabalhou a vida toda como CLT, porque ela não tem como contribuir, ela não tem essa experiência. Então, você precisa buscar pessoas que já empreenderam para poder te dizer o que elas acham. Vai ter algumas que vão dizer ótimo, fácil, tem outras que vão dizer, pelo amor de Deus, eu empreendi uma vez e nunca mais. Eu tive, por exemplo, uma loja de informática que foi minha grande decepção. Que eu falei assim, nunca mais eu quero ser dona de comércio. Mas foi a minha experiência. E depois eu fui para a carreira solo de consultora e de buscar, né, o que eu queria viver. Então, assim, às vezes, mas eu não me vejo hoje sem aquela experiência, sabe? Aquilo foi importante para mim. E eu digo o seguinte, eu acho que todo mundo deveria passar pela experiência de ser dono de alguma coisa para valorizar quando você é CLT. Sabe? Porque às vezes você, como CLT, se a sua vida toda for CLT, você não consegue olhar, né, o esforço, o propósito do dono de manter aquele negócio. Se a gente for pensar na pandemia, né, quantas pessoas, né, deixaram de lucrar mesmo, porque vamos ajudar as pessoas que estão abaixo da gente para que elas não passem fome. Então, é olhar para isso, porque ter uma empresa, gente, é ter um grande propósito, porque são muitas vidas ali que estão sendo cuidadas. Né, Mabel? Eu estava refletindo que uma das palestras lá do Conar, teve um palestrante que eu não lembro, gente, porque eu fui bombardeada, que falou sobre a gente passar por situações desconfortáveis para a gente valorizar o que a gente tem, tipo, dormir no chão, igual a gente deitar, nossa, quando a gente falou, Deus, fica no bom, tá bacana. Tem aquela gratidão, né, que o pessoal é pra ela. Exatamente. E eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, né? Quando a gente sai dessa zona e vai para uma que tira a gente desse conforto, a gente passa a ter um olhar e às vezes uma visão de tipo, caramba, ali realmente ter uma estrutura, enfim.
e a gente consegue se colocar melhor também no lugar do outro, né? Sim. Quando você empreendeu, hoje você consegue conversar com um empreendedor e saber os desafios e as oportunidades que esse meio tem, tipo, algo que eu não poderia discutir porque eu não empreendi. Mas a minha visão hoje sobre a parte da consultoria, dentro do que a gente está falando, assim, né, dos desafios, tudo isso, e ligar na parte também de equipes, eu acho que cada um tem uma cabeça, um jeito de fazer. Sim. E a empresa tem que ter, né, uma conformidade, um padrão que precisa ser seguido. E quem vai, né, atuar de forma autônoma sozinha, eu acho que vai ter, não sei se mais facilidade desse sentido, porque são os seus valores, é o jeito de você fazer. Sim. E aí, em contrapartida, quem está atuando numa mistura que tem outras pessoas, cada um pensa de uma forma. Então, ter essa sintonia, essa sinergia é um desafio. Lá onde eu atuo, a gente tem uma cabeça assim bem parecida. É lógico que sempre tem. E discordando. O projeto algo e às vezes a gente também mudar o nosso pensamento. Tenho aprendido muito lá com eles, mas eu vejo isso como um desafio também. Com certeza. Tudo é desafiante, né? Se a gente parar pra pensar, tudo na vida é um desafio, e eu acho que isso que é o gostoso da vida, né? Se fosse igual todos os dias, que chato que seria, né? E hoje, Mabeli, pra gente fechar um pouco o nosso tema aqui, você acredita, né, que essa questão do autoconhecimento, essa questão, né, de você começar a sentir e se perceber esse movimento, né, do que você queria para sua vida, isso te ajudou fortemente a tomar essa decisão com mais consciência? Foi importante para você? Hoje, que dica você daria para quem está nessa coisa, eu não sei se eu quero ficar aqui, se eu quero ser CLT, eu tenho vontade de empreender, eu tenho vontade de ter minha própria profissão, de ser autônoma, o que você falaria? Então, um ex-profissional até lá dessa empresa de telecom, esses dias me botou uma mensagem e ele pediu para eu falar sobre motivação. E eu citei tudo a ver com isso. E quando a gente se autoconhece, quando a gente tem clareza, né, de como a gente quer contribuir para onde a gente está, tudo isso, a motivação vem. Então, às vezes, quando eu estou em empresas que as pessoas falam assim, a gente quer motivar as pessoas. Eu falei, vamos focar porque a gente sabe que a motivação é intrínseca. A gente pode fazer uma ação ou outra que o pessoal vai ficar feliz, mas é temporário. Sim. Curta, né? Então, promover, né, ação voltada para a parte de autoconhecimento é algo que eu acho que é mais efetivo. As pessoas saberem por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, como eu estou contribuindo, porque às vezes a pessoa não vê valor no que ela faz, ela não sabe a importância e como que ela muda a vida de alguém, uma besteira, um bom dia, um jeito dela ser, enfim. Então eu acho que é isso, né, a gente buscar interno, realmente, o nosso propósito, a nossa missão, porque é isso que faz ser aflorado, né? Exatamente, muito bom. Mabeli, deixa o seu contato aí pro pessoal te achar nas redes, fala aí pra gente. Vou soletrar. É Mabeli e com 2 L's e no final, Rosa com S, tá? Podem no Instagram, LinkedIn, e vou deixar o @ da empresa, que é o PBS Brasil. No link da bio tem todas as oportunidades, vagas, enfim, que a gente está fazendo aí para algumas. Mabeli, muito obrigada pela sua presença, por nos honrar em mais um podcast. Foi incrível, espero que a gente possa, né, replicar esse movimento aí por mais e mais vezes, tá? Com mais oportunidades. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Empreendendo como RH do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso você deseje enviar alguma mensagem pra gente, manda pro nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.